Que alegria estarmos aqui juntos, adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que o Senhor possa encher o nosso coração de alegria, que possamos amar a palavra do Senhor. Ele é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Que possamos nos aprofundar no conhecimento desta carta, que é o encorajamento no ministério contra as adversidades e os falsos mestres. Pregamos no capítulo 1 sobre a fé que permanece. Depois, no capítulo 1, ainda do verso 6 até o 12, nós falamos sobre a chama da fé. Nós precisamos reavivar o dom de Deus que Ele colocou na nossa vida, que Ele plantou no nosso coração. E depois nós falamos também sobre a defesa da fé, a importância da gente defender a fé cristã. A Bíblia diz: mantenha um padrão das sãs palavras, não podemos abrir mão do Evangelho. Depois nós falamos no capítulo 2, de 1 a 7, nós falamos sobre a jornada da fé, onde nós precisamos caminhar na força do Senhor. O texto diz: tu, porém, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E depois nós falamos, domingo, sobre as lembranças da fé. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, filho de Davi, segundo o meu evangelho, diz o apóstolo Paulo. Então vamos abrir a palavra de Deus agora. Nós estaremos lendo o verso 14 até o versículo 19, apenas 6 versículos, e nós iremos falar sobre o obreiro aprovado. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez, para que possamos ler esse texto. Convido você que está em casa, para que possa estar lendo e acompanhando essa leitura também com fé e esperança. E vamos ler juntos esta passagem tão importante para a nossa fé e para o nosso conhecimento de Deus. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, fale conosco, Deus. Queremos ouvir a Tua voz, queremos guardar a Tua palavra no coração, queremos entendê-la, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, para que possamos ser obreiros aprovados no Teu reino, manejando bem a palavra do Senhor, não se envergonhando, ó Deus, do Evangelho, e nem envergonhando o Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, toca na nossa vida, desperta os nossos corações, para que, ó Deus, não possamos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, para que nós não possamos abraçar as ideologias, ó Deus, e as heresias deste mundo caído, mas que possamos permanecer, ó Deus, no padrão das sãs palavras do Senhor. Ó Deus, que essas palavras são palavras de vida eterna. Ó Deus, essas palavras são o Evangelho de Jesus revelado e pregado no mundo inteiro. Nós queremos ficar, ó Deus, sempre recomendando essas coisas, ó Deus, na força do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, com a Tua graça, com o Teu Santo Espírito, a entender a Tua palavra e aplicá-la na nossa vida hoje, nesta quarta-feira, dia 9, ó Deus, de julho de 2025. Visite as nossas vidas. Os irmãos que estão aqui na nave do templo, bem como aqueles, ó Deus, que estão ouvindo esta mensagem hoje e aqueles que ouvirão em outra oportunidade, toque nos corações, pela ação soberana do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. O ministério cristão, meus irmãos, é ilustrado por Paulo nesta carta por várias figuras. Primeiro ele fala sobre o mordomo,
E ele fala a respeito que ele recebeu o evangelho de Jesus, transmitiu a Timóteo, e Timóteo deveria transmitir esse evangelho a outros homens fiéis, e esses homens fiéis deveriam repassar e compartilhar esse evangelho com outras pessoas. Ele usa também a figura do soldado. Bom soldado deve militar em prol do evangelho como um bom soldado de Cristo, e está disposto até mesmo a sofrer por amor a Cristo e até mesmo a morrer por amor a Cristo. Ele fala também do atleta. O atleta deve lutar segundo as normas, e nós lutamos segundo as normas do evangelho, segundo a revelação de Deus. E o lavrador deve semear a semente, e com paciência ele deve aguardar o resultado do seu trabalho. E agora Paulo apresenta uma outra figura, o obreiro, aquele que trabalha na construção da igreja por meio da palavra. O Warren Wiersbe, ele afirma que a palavra é o tesouro do despenseiro, a espada do soldado, a semente do agricultor e a ferramenta do obreiro. Então, o obreiro, nós temos essa ferramenta que é a palavra de Deus. E nessa passagem, Timóteo, então, é exortado a advertir os crentes contra contenda de palavras que não produzem edificação, mas causam ruína espiritual, bancarrota espiritual. O obreiro fiel deve apresentar a Deus como aprovado, alguém que maneja bem a palavra de Deus, alguém que conhece a palavra do Senhor e que possa manejar corretamente a palavra de Deus. Além do mais, Paulo alerta sobre o perigo dos falatórios inúteis e profanos que afastam da piedade e promovem impiedade crescente. Nós devemos tomar cuidado com os falatórios que não levam a nada, que não edificam, mas trazem só impiedade maior. Paulo cita então 2 hereges. Provavelmente esses 2 hereges estavam ainda na igreja lá de Éfeso. E Paulo está combatendo esses 2 hereges, Himeneu e Fileto, cujos ensinos, como a negação da ressurreição futura, estavam corrompendo a fé de muitos, como um câncer que destrói o corpo. Apesar do caos causado pelos falsos mestres, o firme fundamento de Deus permanece. Deus conhece os seus. Deus conhece muito bem, isto é eleição. E quem professa o nome do Senhor deve se afastar da injustiça, da impiedade, da maldade, do pecado. Isto é santificação, é o tema da nossa igreja este ano, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aquele que é eleito de Deus, ele vai procurar a ter uma vida santificada, uma vida voltada para Deus, uma vida se apartando da injustiça. Dessa forma, meus irmãos, Paulo apresenta 5 marcas do obreiro aprovado, destacando aqui o testemunho, o preparo, os perigos, os falsos mestres e a preservação dos verdadeiros obreiros. A grande ideia dessa passagem é que o obreiro aprovado é aquele que maneja corretamente a palavra da verdade, evita os desvios heréticos e vive em santidade, como instrumento útil na edificação da igreja. Paulo descreve então o obreiro aprovado por meio de 5 aspectos fundamentais, e vejamos um a um como isso se aplica ao nosso chamado e serviço cristão, como isso tem a ver comigo e com você hoje. Em primeiro lugar, o testemunho do obreiro. Veja o que diz o verso 14, vamos ler comigo? Os irmãos que estão aqui na nave do tempo, você que está em casa, vai aparecer para você aí na sua tela, todos juntos? Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então, recomenda essas coisas. E essas coisas aqui incluem tudo aquilo que Paulo já tinha dito nessa carta para ele. Essas coisas incluem o cerne do evangelho, a morte, a ressurreição, a perseverança e a fidelidade de Cristo. Timóteo é chamado a exortar os crentes a evitar as contendas de palavras. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras para nada aproveitam.
Então, o obreiro aprovado, meus irmãos, ele dá testemunho fiel da verdade, promovendo edificação e não confusão. Ele foge da confusão, ele quer edificação da igreja. O obreiro aprovado, ele rejeita discussões inúteis, que não levam a nada, que não edificam. Sua mensagem deve ser centrada em Cristo e não em debates fúteis. Segundo Hernandes Dias Lopes, o obreiro deve se esmerar tanto na proclamação quanto na aplicação da mensagem. O cristão deve evitar contendas de palavras. Isso não é proveitoso para ninguém, nem para a sua vida, nem para a igreja, nem para a sua família. Isso não é proveitoso e nem traz edificação para os ouvintes, para aqueles que te ouvem. Contendas de palavras não edificam, mas subvertem os ouvintes. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele diz o seguinte: nenhuma palavra é neutra. Ela constrói ou destrói. Ela edifica ou subverte. E nós podemos ver, meus irmãos, imagine um médico em uma emergência, ao invés de tratar do paciente, ele começa a debater com o seu colega o seguinte: se o termo infarto é mais técnico do que um ataque cardíaco. E aí ele está discutindo qual que é o termo mais adequado para ser usado, o termo infarto ou ataque cardíaco. Enquanto eles discutem, o paciente morre. O mais importante era salvar a vida do paciente. E não discutir se aquele termo era mais apropriado. Então, meus irmãos, evite debates desnecessários. John Stott, ele chega a dizer que a verdade une, o erro divide, mas discussões vazias matam. Fuja de debates infrutíferos nas redes sociais. Quantas pessoas, às vezes, entram em debate nas redes sociais que não levam a nada? Entram em polêmicas, né, nos grupos da igreja, ou na vida cotidiana. Priorize a paz e a edificação mútua. Se você não pode ajudar, não me deixa trabalhar. Eu lembro que o irmão, a gente sempre orava junto, e falava: Senhor, se eu não posso ajudar, não me deixa trabalhar. Então, o seu testemunho é mais poderoso quando você está cheio da graça de Deus e da verdade de Deus. Você está edificando ou apenas discutindo? Você está preocupado em ganhar a discussão ou em ser fiel à verdade? Nós devemos, então, priorizar pela verdade, pela edificação. Cuidado com debates teológicos estéreis. Então, ensina a verdade com humildade, sem promover divisão ou orgulho intelectual. Nós devemos proclamar a verdade, a edificação da igreja, a edificação da família e o avanço do reino de Deus com a pregação do Evangelho de Jesus. Então, Timóteo estava sendo exortado a fugir dessas polêmicas que não levam a nada, dessas discussões que não trazem edificação para ninguém, a não ser a subversão, a confusão e a destruição de relacionamentos. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, o preparo do obreiro. Veja o que diz o verso 15. Vamos ler comigo? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós estamos vivendo hoje uma geração que é uma geração analfabeta de Bíblia, gente que não conhece a Bíblia, gente que não sabe manusear a Bíblia, gente que não conhece o Evangelho de Deus. E a expressão apresentar-te a Deus aprovado traz o sentido de pureza testada, como ouro refinado. O obreiro ele precisa ser útil e aprovado, não relaxado, não levando a vida adoidada ou de qualquer maneira. A Bíblia diz que aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente é maldito. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Nós temos 11 seminários na Igreja Presbiteriana do Brasil. Louvado seja Deus por tantos seminários. Mas tem muitos obreiros que saíram do seminário há tantos anos que esqueceram de estudar. Que não leem mais a Bíblia. Que não estudam com afinco para poder ensinar. E quando a gente para de aprender, a gente cessa também de ensinar. O texto diz aqui, manejar bem.
E manejar bem aqui significa cortar em linha reta. É como alguém que estava abrindo uma picada no meio de uma selva para abrir um caminho. Então, manejar bem aqui é cortar em linha reta, com clareza, fidelidade, equilíbrio. Segundo John Stott, a tarefa do pregador não é inventar a verdade, é expô-la. É pregar a verdade com fidelidade. Imagine um pedreiro com a sua ferramenta, ele mede, ele corta, ele ajusta as pedras e os tijolos para que o edifício fique o quê? Firme. O obreiro, ele precisa lidar com a palavra de Deus como esse pedreiro, com precisão. No entanto, meus irmãos, um pedreiro que constrói um muro com tijolos tortos, logo será envergonhado quando a parede decair. Já viu aquele tijolo todo torto, né? A parede toda torta, tem que derrubar a parede porque ele não soube colocar o prumo, não soube levantar a parede. Assim é o obreiro. O obreiro que não vive em integridade, que não corta em linha reta, que não coloca o prumo e que não sabe manejar bem a palavra da verdade. Você tem buscado o seu crescimento no conhecimento de Deus? A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O apóstolo Pedro chega a dizer o seguinte, né, que nós devemos antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos conhecer mais e mais a Deus. Você tem cortado o texto com fidelidade ou adaptado ao gosto do público? O obreiro não pode pregar para agradar a plateia, para o aplauso dos homens, mas para ser aprovado por Deus. Vejamos alguns exemplos, meus irmãos, do evangelho adaptado ao gosto do público. Quem tem fé não passa por dificuldades. O que é isso? É o evangelho da prosperidade. Jesus falou assim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca disse que seria fácil. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso numa masmorra, mas não estava reclamando, murmurando, pelo contrário, escrevendo uma carta para edificação da igreja, para que um obreiro como Timóteo não recuasse, não olhasse para trás, não desistisse, mas fosse um obreiro aprovado por Deus. Outro evangelho adaptado ao gosto do público, meus irmãos, é quando a pessoa fala, você é o centro dos sonhos de Deus. Isso é o evangelho do empoderamento pessoal. O centro do sonho de Deus é Cristo e o seu evangelho, meus irmãos. O coração da Bíblia é Cristo. Outro evangelho adaptado ao gosto do público é todos os caminhos levam a Deus. Uma mentira terrível, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse evangelho é o evangelho do politicamente correto. O único que leva a Deus é Cristo, não tem outro caminho. Mas outro evangelho adaptado ao gosto público é falar de pecado, é julgar. Jesus só amava. Jesus chamou Herodes de raposa. Jesus, ele diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O evangelho fala de arrependimento e fé. E quem mais falou do inferno foi Jesus. Aquele que veio morrer em prol da sua igreja e derramar o seu sangue por nós. Então, falar de pecado, meus irmãos, é falar que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Carecem da glória de Deus. Nós carecemos do Senhor. Esse é o evangelho, né, do amor sem arrependimento. Deus, Ele odeia o pecado. E Deus odeia também o pecador rebelde.
A ira de Deus permanece sobre o pecador rebelde. Quer ver comigo? Abra sua Bíblia aqui. Veja o que diz o texto aqui. João, capítulo 3, versículo 36. Olha o que Jesus fala. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus queridos irmãos, Deus odeia o pecado, mas odeia o pecador rebelde que se levanta contra ele. A ira de Deus permanece contra aquele que se mantém rebelde contra o Filho. Devemos manejar bem a palavra de Deus. Como disse Charles Swindoll, seja diligente em se apresentar aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, vivendo na prática a palavra da verdade. Por exemplo, um cirurgião que cortar no lugar errado, ele pode matar. Se ele não fizer uma cirurgia adequada, ele pode matar. Assim também, quem torce e interpreta mal as Escrituras, mal a palavra, ele mata também. Por isso nós devemos cortar em linha reta. Devemos pregar com fidelidade. O obreiro aprovado, ele maneja bem a palavra de Deus. E ele deve manejar bem a palavra de Deus e não se envergonhar da sua missão. E cumprir a sua missão. Que Deus possa levantar muitos obreiros aqui nesta igreja. Pastores, presbíteros, professores da escola dominical, gente que trabalha no ministério de louvor, gente que trabalha na transmissão, gente que quer servir a Deus com seus dons e talentos, gente que trabalha com crianças, com jovens, com adolescentes. Faça isso com alegria no coração. Seja um obreiro aprovado. Que não se envergonhe de servir a Deus com seus dons e talentos e que você possa manejar bem a palavra de Deus e servi-lo com amor no seu coração. Mas sejam bem, meus irmãos, os perigos ao obreiro. Veja o que diz o verso 16. Vamos ler comigo esse versículo? Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Em outras palavras, evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. A palavra aqui, inúteis, refere-se a discursos vazios, sem propósito espiritual, sem edificação, que não edificam ninguém. Segundo Charles Spurgeon, é melhor um silêncio santo do que um discurso vazio. De igual forma, o obreiro deve evitar falatórios profanos, pois tais discursos contaminam. Profano aqui significa aquilo que é mundano. Tem gente que tem um palavreado mundano, palavras torpes. Profano aqui quer dizer vulgar ou contrário àquilo que é santo. São palavras que mancham a alma. O erro teológico, meus irmãos, não apenas desvia, ele corrompe. O falso ensino disfarçado de piedade é um veneno silencioso. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, a palavra de Deus santifica, mas os falatórios vazios degradam. Imagina comigo, um veneno diluído em água. Parece inofensivo, né? Mas mata. Esses dias eu tenho uma sogra que matou a nora, né? Diluiu lá o veneno, né, colocando o chumbinho. Parece inofensivo, mas levou à morte. Assim são os discursos enfeitados com meias verdades, trazendo um evangelho adaptado para agradar ao público. Guarde sua mente. Evite consumir e propagar mensagens que não edificam. E hoje nós temos o advento da internet com mais facilidade, com várias mídias sociais, o TikTok, o Instagram, o Facebook e tantas outras mídias.
O que você fala, ouve e compartilha tem edificado ou corroído sua fé? Que a nossa língua, meus irmãos, seja santificada. Existem muitas pessoas que às vezes emprestam sua língua para Satanás, para matar. Mas a nossa língua tem que ser santificada e usada para abençoar, ensinar e curar. Nós devemos usar a nossa língua para o bem e não para o mal. Mas, em quarto lugar, veja a apostasia dos falsos obreiros. Veja o que diz o verso 17 até o verso 18. Vamos ler comigo? Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Veja bem que a heresia, o falso ensino, é uma doença contagiosa. O texto diz, além disso, a linguagem deles corrói como? Como câncer. Todos nós já vimos uma pessoa definhando até a morte por causa das células cancerígenas. E aí vai mandando metástase para o corpo inteiro até o corpo definhar e entrar em falência múltipla dos órgãos, por causa do câncer. Então, como o câncer, meus irmãos, que começa com uma célula doente, assim também é uma doutrina falsa. Ela cresce, invade e destrói. Ela lança o seu metástases por todo o corpo. Nas palavras de John MacArthur, a heresia é como uma infecção. Começa pequena, mas se não for tratada, mata. O texto fala assim, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Às vezes nós temos medo de citar alguns nomes, né? Poderia citar um tanto de nome de gente que hoje tem quanta heresia. Pregações, gente que se declara apóstolo, gente que leva uma toalhinha para o culto e o povo vai em busca da toalhinha suada, gente que prega uma teologia que não agrada o coração de Deus. Paulo aqui não tem medo de citar, olha, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. O texto fala assim, estes se desviaram da verdade, asseverando, ou seja, afirmando que a ressurreição já aconteceu. Veja bem que Himeneu e Fileto ensinaram que a ressurreição já havia ocorrido, minando assim a fé de muitos, meus irmãos. Segundo Calvino, falsas doutrinas não apenas são inúteis, elas são perigosas e destrutivas. Himeneu e Fileto aqui, eles eram propagadores de uma heresia com aparência espiritual. Sabe o que eles afirmavam? Olha, aconteceu a nossa ressurreição no batismo. Batizamos, a ressurreição aconteceu. A ressurreição não é física, corporal, é espiritual. Então a negação da ressurreição futura é um atentado contra o Evangelho de Jesus. Negar a ressurreição corporal é destruir a esperança cristã. Isso anula, meus irmãos, a esperança cristã da vida eterna com Deus em novos corpos glorificados. E torna inútil a espera pela volta de Cristo, pois não restaria mais nada. O que nós estamos aguardando como cristãos? A volta de Jesus. E quando Jesus vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Nós iremos receber um corpo sem pecado, um corpo incorruptível, um corpo glorificado, um corpo que nunca mais vai padecer, para vivermos um novo céu na nova terra. Negar isso é negar a essência do Evangelho. E a Bíblia diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens.
Como diz os ateus, né? Os materialistas, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Além do mais, meus irmãos, negar a nossa futura ressurreição corporal é negar que nós somos unidos a Cristo em sua morte. Dizer que não há ressurreição de mortos é dizer também que Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e vã a nossa pregação. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O túmulo está vazio. Jesus foi visto, foi apalpado, comeu pão e peixes com os discípulos. Apareceu para Pedro, Tiago, João, para mais de 500 irmãos de uma só vez. E apareceu para Paulo, um opositor da fé, um perseguidor da fé, no caminho de Damasco, onde a sua vida foi transformada. E ele se tornou o maior plantador de igreja de todos os tempos, maior pregador do evangelho, defensor da fé cristã, porque ele viu o Cristo ressurreto que mudou a sua história e mudou a sua vida. A ressurreição corporal, meus irmãos, não é um detalhe teológico, é um alicerce da esperança cristã. Negar isso é negar o fundamento da nossa fé. O falso ensino, ele destrói a fé de outros. O texto diz: estão pervertendo a fé alguns. E Mineu e Fileto aqui estavam pervertendo a fé de outros ao distorcer esta verdade essencial. Agostinho, um dos pais da igreja, ele diz o seguinte: errar sozinho é trágico, arrastar outros ao erro é diabólico. Então, existem muitas pessoas que, além de se desviar, estão levando outros atrás deles. Errar sozinho é trágico, mas levar outros a pecar, a errar junto com você, é diabólico. É assim que Satanás faz, ele não quer ir para o inferno sozinho. Por isso que ele tenta muita gente. A Bíblia diz que ele sabe que pouco tempo lhe resta. E Satanás é especialista em tentar, em ludibriar, em enganar, em criar seitas, em criar heresias, em criar dúvidas. Foi isso que ele fez com Eva lá no jardim do Éden, a duvidar da palavra de Deus. E é por isso que nós temos essa tragédia, porque Adão e Eva comeram do fruto proibido, foram enganados por Satanás. E por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque eles confiaram numa mentira de Satanás, em vez de ficar firmados na verdade do Evangelho. A falsa doutrina, meus irmãos, é como um câncer. Ela vai comendo a pessoa por dentro. No início é pequeno, imperceptível, mas logo se alastra, destruindo o corpo da fé. Por essa razão nós devemos proteger a fé da igreja, especialmente dos mais novos na fé, especialmente daqueles que estão começando na fé cristã. Nós devemos proteger a fé cristã e defendê-la. Mas finalmente, para a gente concluir, nós podemos ver aqui a preservação dos filhos de Deus. Vamos ler o que diz o verso 19. Vamos ler juntos? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Apesar dos falsos mestres e da corrupção, o fundamento de Deus permanece firme. O fundamento aqui pode representar a igreja verdadeira. O Senhor Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou a verdade do Evangelho. Jesus disse que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Martinho Lutero diz: a palavra de Deus permanece, mesmo que o mundo inteiro caia. O mundo pode desabar.
Brasil pode ser solapado aí com 50% de aumento, né, do Trump. A guerra na Ucrânia, guerra de Israel contra Irã. O mundo pode entrar até mesmo numa terceira guerra mundial, mas a palavra de Deus permanece mesmo que o mundo todo possa entrar num colapso geral. Esse fundamento, meus irmãos, tem 2 selos. Primeira eleição, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Vamos ver isso? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E o selo aqui é um símbolo de propriedade e proteção. Deus é esse Deus que nos sustenta. Deus conhece pessoalmente, profundamente e eternamente os que pertencem a Ele. Como um pastor que conhece cada ovelha pelo nome, assim o Senhor conhece cada um dos seus filhos. Jesus, Ele conhece as suas ovelhas, Ele dá a vida por elas, e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Será que você pode levantar a sua mão aqui, ou colocar para frente assim? Ó? Sua mão direita ou esquerda? Pense você, dentro da mão de Jesus. Aí você fecha a sua mão assim, e você força a dizer assim, eu estou dentro da mão de Jesus. E Jesus fala assim, ó, da minha mão ninguém pode te tirar. Ninguém pode te tirar. Ah, que coisa maravilhosa, que conforto. É saber que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. E nós ouvimos a voz de Jesus. E Ele nos chamou para participar do seu reino e entrar no seu aprisco, porque Ele é a porta da nossa salvação. Eu sou a porta, e aquele que entrar por esta porta, entrará, sairá e achará pastagem. Louvado seja Deus. Nós entramos por essa porta. Mas Ele também fala da responsabilidade. Aquele que conhece o Senhor, Ele diz, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vamos ver isso? Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, ser conhecido por Deus não é uma desculpa para o pecado, mas um chamado à pureza. Don Stott, ele chega a dizer o seguinte, não existe segurança em Cristo sem santidade para Cristo. Aquele que está seguro nas mãos de Jesus, esse também tem um viver santo. Ele vai correr do pecado, ele vai se apartar do pecado, ele vai se afastar do pecado, ele vai correr da injustiça. O primeiro selo, meus irmãos, é invisível, a eleição. O segundo é visível, a santificação. O povo de Deus é um povo separado para Ele. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Segundo William Hennigs, o selo carrega tanto o decreto de Deus quanto o dever do homem. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se você diz que pertence a Cristo, a sua vida deve mostrar isso. Abandone, então, atitudes, palavras, hábitos que não refletem a santidade de Deus. A santidade é visível em sua conduta pública. As pessoas veem Cristo na sua vida, o reflexo de Jesus nos seus pensamentos, nas suas palavras e atitudes. A santidade é visível em sua conduta. Concluído, meus irmãos, o obreiro aprovado, ele testemunha com fidelidade. Ele maneja bem a palavra de Deus. Ele se prepara com zelo para servir melhor o Senhor. Ele rejeita os falatórios profanos, inúteis. Ele resiste às heresias destrutivas. O obreiro aprovado, ele permanece firme, alicerçado em Deus. Porque das mãos de Jesus, ninguém pode nos tirar. Louvado seja Deus. A sua vida deve refletir o que você prega. A sua fidelidade à palavra é testada tanto no púlpito quanto no cotidiano. Então, que nós possamos saber, meus irmãos, que a obra é de Deus, mas os obreiros são os seus instrumentos. E Deus quer ter muitos instrumentos aqui nesta igreja para serem usados para a sua glória,
para edificação de vidas. Deus te chamou para que você possa servi-lo com seus dons e talentos. Não existe crente sem dom. Todos nós temos a nossa vocação de servir ao Senhor na obra de Deus, para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para o avanço do reino de Deus na face dessa terra. Como viveremos, meus irmãos? Primeiro, fugindo das contendas de palavras e abraçando a verdade que edifica. Fuja das contendas de palavras. Dessa forma, nós devemos rejeitar a contenda, buscando sempre promover a paz, edificação e o avanço do Evangelho de Cristo. Calvino escreveu: o tempo todo o ensino deve ser dirigido à edificação, fora com toda especulação vazia. Ensinar é alimentar, ensinar é servir, ensinar é viver diante de Deus. Que nós possamos ensinar para a edificação da igreja, que nós possamos ensinar para servir ao Senhor com os nossos dons e talentos. Como viveremos? Em segundo lugar, sendo diligentes no estudo. Estude, manuseando bem a palavra de Deus, se aprofunde no conhecimento de Deus, seja um obreiro aprovado, sirva com zelo, pregue com fidelidade, viva com integridade. E aí você vai ouvir naquele último dia, Lídia, serva dedicada, entre no gozo do seu Senhor. Você vai ouvir naquele dia, pastor Rui, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Seja fiel ao Senhor, sirva ao Senhor com alegria. Em terceiro lugar, como viveremos? Denunciando o erro. Não tenha medo de denunciar o erro, mas proteja a igreja da apostasia. Hoje, Deus nos chama a sermos guardiões da verdade. O Evangelho tem que ser defendido, tem que ser guardado. O padrão das sãs palavras. A mentira cresce, meus irmãos, onde a verdade se cala. Quando o Evangelho é distorcido, vidas são destruídas. É por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós devemos conhecer a verdade de Deus. E Paulo chega a dizer que nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Mas em último lugar, meus irmãos, como viveremos? Vivendo como quem pertence a Deus, separados para Ele. Você pertence ao Senhor. O Senhor conhece a nossa vida profundamente e eternamente. E nós devemos estar comprometidos com a santidade, como evidência de nossa fé. Os que são de Deus devem se apartar da injustiça, da maldade, do pecado, da perversidade, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Nós possamos tomar decisões nesta noite. Você que quer se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, coloque-se de pé, vamos falar com Deus. Você que quer estar comprometido em manejar bem a palavra do Senhor, com fidelidade, coloque-se de pé. Você que está disposto a